Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, é um prazer falar com vocês. Duas lives simultâneas aqui pelo Periscope e também pelo Facebook. Então vamos entrando, como sempre, eu vou pedir para vocês compartilhem essa transmissão e convidem também os amigos de vocês, tá certo? Vamos dividir conhecimento. Então, boa noite, pessoal do Facebook e boa noite, pessoal do Periscope. Sejam bem-vindos. Vamos trabalhar um pouquinho hoje. Faz um tempo já que eu não gravo nenhuma live e escolhi para gravar hoje um tema especial que está ligado às atualidades. Com certeza, esses temas que eu vou passar aqui para vocês, eles serão cobrados nas próximas provas, tá bom? Então, vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. E eu já começo. Maravilha, quem que tá aí? Suelen, Lauro, Maria, Aline, Ramon, Pereira do Espírito Santo, Fernanda. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelos elogios. Tamo junto. Brasil inteiro ligado, né? Que maravilha. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas. Vamos lá. Tema de hoje. Crise no Espírito Santo e temas que podem ser cobrados de vocês nas provas, nas próximas provas, tanto na segunda fase como na fase oral, tá bom? Então vale a pena escrever. Pega um papel, pega o seu caderno de estudos para fazer alguns apontamentos. Não deixa passar em branco, porque esses temas serão cobrados. Qual que é a pegada aqui, pessoal? Qual que é a ideia principal? Vai uma dica antes de começar a falar sobre o tema de hoje. Vocês precisam incluir nos estudos de vocês uma atenção especial para os temas atuais. Então fiquem atentos. Tudo que é atual, tudo que está acontecendo no Brasil, vocês devem colocar esses acontecimentos à luz do direito. De todas as áreas do direito. Direito administrativo, direito penal, processo penal. Então eu vou pegar esse tema de hoje para dar exemplos para vocês de como vocês devem estudar de uma forma eficiente os temas atuais. Porque há uma tendência do examinador cobrar os temas que estão em voga, os temas que estão sendo mais abordados na atualidade. Isso tudo está na cabeça do examinador. Então, para ele colocar na sua prova, é rapidinho. Entenderam? Uma visão macro, exatamente, Felipe. Uma visão macro e uma visão eclética, envolvendo todos os setores do direito. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão acompanhando pelos jornais, pela internet, pela televisão, a crise que está acontecendo no Espírito Santo. Uma crise envolvendo a segurança pública. A Polícia Militar do Espírito Santo, ela deixou de atuar no policiamento preventivo, no policiamento ostensivo. E o caos se instalou no Espírito Santo. Um dos argumentos é que as mulheres, as famílias, atrapalharam a saída das tropas, das viaturas. Enfim, o cerne da discussão aqui não é esse. O fato é que a Polícia Militar do Espírito Santo deixou de atuar nas ruas do Espírito Santo. E essa ausência da Polícia Militar provocou o caos. Uma onda de saques, muitos homicídios, roubos, furtos. O índice de crimes no Espírito Santo aumentou em muito nos últimos dias. Tanto é que a Força Nacional de Segurança e o Exército tiveram que intervir. Tropas foram enviadas por Espírito Santo para conter a onda de criminalidade. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. É óbvio, pessoal, é óbvio que os policiais militares merecem respeito, têm a dignidade deles e merecem ser valorizados. Isso é incontestável. Também é óbvio e é evidente que a população não pode ficar desprotegida, não pode ficar refém em suas residências. Então nós temos aí duas constatações claras e evidentes. Só que o tema aqui hoje não é esse. Eu não vou abordar quem está certo e quem está errado. Essa não é a discussão, tá bom?
Então, feito esse esclarecimento, vamos lá. Pergunto para vocês, esse caos no Espírito Santo, vocês conseguem lembrar de uma teoria da criminologia, uma teoria principal, que tem ligação direta com esse caos? Alguém consegue dar um exemplo para mim? Vamos pensar sobre o enfoque da criminologia. Essa onda de violência, esses crimes que ocorreram no Espírito Santo, vocês conseguem encaixar alguma teoria da criminologia aí? Opa, o pessoal do Periscope aqui foi mais rápido, hein? E o pessoal do Face? Isso, o Rômulo também. Exatamente, parabéns para vocês aqui, o Rafa, a Yara, o Rômulo. Exatamente essa teoria. Teoria das janelas quebradas, perfeito. Eu não vi até hoje outras lives sobre esse tema, por isso que eu resolvi fazer para vocês hoje essa live. Notem que há uma ligação direta, pessoal, entre a teoria das janelas quebradas com a crise no Espírito Santo. Olha que tema interessantíssimo para cair na segunda fase da sua prova, na segunda fase do seu concurso, na sua prova oral. Crise no Espírito Santo e a teoria das janelas quebradas. Vamos aprofundar um pouquinho essa teoria? Vamos aprofundar um pouco? Eu acho que vocês conhecem a essência, mas vamos aprofundar um pouco a teoria das janelas quebradas. Começando pelo começo. Essa teoria, pessoal, ela surge nos Estados Unidos. Essa é a origem dela, Estados Unidos. No começo, lá na década de 60, ela começa a ganhar corpo. Ela não é desenvolvida ainda no campo da criminologia. Então prestem atenção. O desenvolvimento inicial da teoria das janelas quebradas, esse desenvolvimento não acontece logo de início na criminologia. Ela começa a ganhar corpo em estudos feitos por pesquisadores que não eram da área específica da criminologia do direito penal. Esses pesquisadores, na década de 60, lá nos Estados Unidos, eles fazem a seguinte pesquisa. Eles pegam dois veículos. Um veículo eles colocam num bairro nobre, num bairro mais tranquilo. E o outro veículo eles colocam em um bairro mais violento, mais carente. Passado algum tempo, eles percebem que o veículo que ficou no bairro mais pobre, no bairro mais carente, esse veículo ele sofreu uma rápida depredação, uma danificação muito célere. Em compensação, no outro bairro, no bairro mais tranquilo, mais nobre, o veículo permaneceu intacto. Primeira conclusão que eles extraíram dessa experiência. Primeira, a criminalidade está ligada à pobreza. Ora, se o veículo que está lá no bairro mais violento, mais pobre, foi rapidamente depredado, significa que a pobreza tem ligação direta com a criminalidade, tendo em vista que, no bairro mais tranquilo, o veículo permaneceu intacto. Em seguida, eles fazem o seguinte ato. Eles quebram, danificam um pouco o veículo que estava intacto, que ficou na região nobre. E aí eles percebem que, logo em seguida, esse veículo passa a sofrer mais danos. Ele passa a sofrer novas danificações. E outra conclusão eles extraem desse fato. Ora, dá para perceber que não é só a pobreza que gera criminalidade. Na verdade, também gera a criminalidade a sensação de impunidade. Então, essa é a outra conclusão que eles extraem a partir desse segundo evento. Já na década de 80, agora sim, no campo da criminologia, forma-se a teoria das janelas quebradas. E a teoria das janelas quebradas, pessoal, ela diz exatamente isso. Se eu tenho um imóvel e a janela desse imóvel é quebrada,
e nada é feito, isso passa a imagem de desgoverno, desordem, de ausência de proprietário, de ausência de fiscalização. É muito simples. Imaginem vocês passando em uma rua e vocês enxergam, visualizam uma casa com a janela danificada. Vocês vão sentir o quê? Que aquela casa está abandonada, que ninguém está cuidando dela, que não há ordem, que não há fiscalização. E todo esse cenário contribui para a realização de novos danos. Esse caos, essa desordem, é um estímulo para a prática de novas agressões, de novos danos. Entenderam a ideia? Isso aconteceu no Espírito Santo. A partir do momento que os bandidos percebem que a polícia militar não está nas ruas, eles começam a delinquir, eles começam a fazer saques. Outros grupos de bandidos, ao perceberem que aquele grupo de criminosos cometeu um crime e nada foi feito, eles se sentem estimulados para delinquir também. Afinal de contas, se nada aconteceu com aquele grupo, por que vai acontecer com o nosso? Então percebam que a teoria das janelas quebradas, ela retrata bem o que ocorreu no Espírito Santo. Se você tem uma tendência para delinquir e você percebe que seus amigos, que os seus conhecidos entraram numa rede de supermercados, pegaram televisão, celular, saquearam, você vendo isso e percebendo que nada aconteceu com eles, você vai fazer a mesma coisa. Porque você tem uma tendência para delinquir. E a desordem, o caos, a ausência do Estado, todos esses fatores vão atuar como estímulo para você ir lá e delinquir. Se você já tem uma tendência para delinquir, se você é um criminoso em potencial. Entenderam? Exatamente, a oportunidade faz o ladrão muitas vezes. Infelizmente é algo ligado ao ser humano. É algo ligado ao ser humano. Aí nós entramos em discussões filosóficas, éticas, morais, mas muitas pessoas não têm o freio moral. O que segura muita gente é a presença do Estado, é a presença da polícia. Se você tira a polícia do campo, se você tira o direito, todo mundo vira louco. Ou pelo menos uma boa parte das pessoas vão sair por aí estuprando, furtando, porque é o lado mal do ser humano. Algumas pessoas não têm freios morais, não têm freios éticos. Mas essa é uma discussão para uma outra live. Mas vocês conseguiram captar que a crise no Espírito Santo tem ligação direta com a teoria das janelas quebradas? Tem ligação direta. E a teoria das janelas quebradas diz também que quando começam a ocorrer pequenos delitos, esses pequenos delitos, daqui a algum tempo, vão se transformar em grandes delitos. Se eu tenho uma rua e nessa rua começa a ter pichação, começa a ter dano, daqui a pouco eu vou ter crimes mais graves. Vou ter tráfico, vou ter roubo, vou ter homicídio. Então essa é uma outra base da teoria das janelas quebradas. Outro detalhe importante, essa teoria ela é aplicada em Nova York. Em 94, na década de 90, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, ele aplica a teoria das janelas quebradas. É a base da política dele, conhecida como tolerância zero. É a base da política dele. Janelas quebradas. Vamos coibir, vamos perseguir, vamos punir os pequenos ilícitos para que esses pequenos ilícitos não se transformem em grandes delitos. Captaram a essência? Então tem tudo a ver a teoria das janelas quebradas com a crise no Espírito Santo. Pensem da seguinte forma agora, para ilustrar. Para ilustrar, pessoal, ó, pensem assim. Você chega na casa do seu conhecido. A casa dele está um brinco, está tudo no local. Você vai se sentir constrangido se você deixar alguma coisa fora do local. Por mínimo que seja,
Se você chega na casa do seu conhecido e está tudo arrumadinho, tudo no lugar, está um brinco, você vai se sentir constrangido. Você vai se sentir inibido. Se você tirar alguma coisa do lugar, você vai ter que colocar de volta. Porque vai dar para perceber na hora que alguma coisa está fora do lugar. Em compensação, se você chega na casa do seu conhecido e está uma bagunça, está uma zona, você não vai ligar de deixar um objeto ali fora do lugar. Você não vai se importar. Você vai falar, já está tudo bagunçado mesmo? Ele nem vai ligar. É ou não é? É mais ou menos o raciocínio que nós usamos na teoria das janelas quebradas. É mais ou menos esse o raciocínio. Se eu estou em um estado e nesse estado há policiamento constante, se esse policiamento ele é eficaz, eu vou ter medo de delinquir, porque eu estou sentindo a presença do Estado. Em um estado onde não há desordem, onde não há caos, onde não há bagunça, os criminosos não vão delinquir. Ou pelo menos eles vão pensar duas vezes antes de delinquir, porque a presença do Estado inibe a prática criminosa. Por outro lado, se o Estado ele aceita a prática de crimes, se os criminosos não são punidos, se os saques são constantes, se eu estou vendo aqui vários grupos saqueando o centro inteiro, se eu estou vendo aqui que ali ocorreu um homicídio, ali ocorreu outro, e eu quero matar também, eu vou ali matar, vou aproveitar, vou entrar na onda, vou entrar no clima. Tenho meu desafeto, fulano matou ciclano, ali também teve homicídio, ninguém foi preso, vou lá matar também. Vou roubar, vou estuprar. Caos gera caos. Uma janela quebrada atrai novas pedras e novas vidraças serão quebradas. Porque aquele dano indica que o Estado está ausente. O Estado não está nem aí, ele não está preocupado, não tem fiscalização. Entenderam a essência? A essência é essa. A essência é essa. Então guardem bem essa ligação entre a teoria das janelas quebradas e a crise no Espírito Santo. E aqui nós podemos puxar mais um tema para a nossa live. Mais um tema. Notem, pessoal, notem que nesse tema entra também em discussão os modelos de política criminal. Entra em discussão os modelos de política criminal. Quais modelos de política criminal vocês podem citar? É inevitável falar também dos modelos de política criminal. E aí, quais modelos de política criminal vocês conseguem citar como exemplos? Ninguém tem uma sugestão aí? Participem, vamos, participem. Modelos de política criminal. Também tem ligação com a crise no Espírito Santo. Em suma, para vocês não esquecerem, nós temos basicamente aqueles dois extremos: o abolicionismo penal e o direito penal máximo. 880. Nós temos esses polos opostos. No abolicionismo, nós temos as correntes que pregam a extinção do direito penal. O direito penal ele produz mais mazelas que coisas boas. O direito penal ele não é útil, ele não é profícuo. Vamos acabar com o direito penal. Vamos resolver os conflitos sociais por meios alternativos. Nós temos aí o abolicionismo radical, que prega a extinção do direito penal. Mas nós temos também algumas correntes abolicionistas que trazem apenas a questão da eliminação da pena de prisão. Vamos manter o direito penal, mas sem a pena de prisão. Então esse seria um extremo. No outro extremo, nós temos o direito penal máximo, aquele direito penal antigarantista, aquele direito penal que interfere demais na vida do cidadão, aquele direito penal máximo, amplo, intervencionista, antigarantista. Esse está lá no outro extremo. E nós temos o caminho do meio, que são as correntes minimalistas. As correntes minimalistas. Essas correntes, pessoal,
elas não defendem a extinção do direito penal, mas elas defendem uma intervenção mínima, uma atuação subsidiária. Elas defendem a atuação do direito penal apenas para a tutela de bens jurídicos essenciais. E aqui nós temos Roxin como exemplo, Zaffaroni. Então notem, nós podemos dividir as políticas criminais basicamente em 3 blocos: o abolicionismo, com as suas vertentes, o minimalismo, que é o meio termo, e um direito penal máximo. Então essas 3 vertentes também estão relacionadas com o quê? Com a crise no Espírito Santo. Com a crise no Espírito Santo. Por quê? Porque nós percebemos que o modelo abolicionista é totalmente utópico. Como defender, pessoal, o abolicionismo nesse cenário? O ser humano não está preparado, pessoal. Ele não está preparado para viver sem o direito penal. Ele não está preparado, infelizmente. Então, o abolicionismo é uma utopia. Peguem como exemplo o Espírito Santo. Se, sem a polícia, o caos se espalhou no Espírito Santo, imaginem uma sociedade sem o direito. É utopia, é uma quimera achar que a sociedade consegue viver sem o direito penal. O direito penal, portanto, é um mal necessário. Vejam como há uma ligação também da crise no Espírito Santo com as políticas criminais. O próprio professor Guilherme de Souza Nutti publicou recentemente um texto nas redes sociais dele criticando o abolicionismo e citando como exemplo a crise no Espírito Santo. Ora, como que eu vou eliminar o direito penal se, tendo o direito penal, acontece isso? Imagina sem ele. Se com ele está acontecendo aquela crise lá, imagina sem o direito penal. Então é mais um tema que pode cair na sua prova. Modelos de política criminal, porque esse tema está ligado ao direito penal e à crise no Espírito Santo. E tem mais um tema que eu acho que pode cair também, que é o seguinte. Pergunto para vocês, pessoal, em relação à pena, quais as finalidades da pena? Nós estudamos em direito penal as teorias absolutas, as teorias relativas, e nas teorias relativas nós temos a prevenção geral, positiva e negativa. Olha que interessante, a prevenção geral, tanto positiva como negativa, ela também está ligada à crise no Espírito Santo. Também a ligação total. Pergunto para vocês, a prevenção geral negativa, que tem como objetivo intimidar a atuação de potenciais criminosos, esse tipo de prevenção geral negativa, ela está presente no caos que tomou conta do Espírito Santo? É óbvio que não. Ninguém se intimidou. A maioria das pessoas que praticaram crimes não se intimidaram. Naquele cenário de caos que nós presenciamos há poucos dias, era possível constatar nele a prevenção geral negativa? Eu entendo que não. Porque a prevenção geral negativa é aquela coação psicológica. Em que consiste a prevenção geral negativa? Intimidar o potencial criminoso. Não houve intimidação. Ocorreram vários crimes. Veja que interessante. E mais, a prevenção geral positiva, nós também não conseguimos encontrar ela no Espírito Santo de alguns dias atrás. O que é a prevenção geral positiva? Diz respeito à eficácia, à eficiência, à vigência do direito penal. No Espírito Santo, que nós presenciamos há poucos dias, vocês conseguiram constatar nele a prevenção geral positiva? Também não. Então notem que esse tema, a crise no Espírito Santo, ela pode atrair para a sua prova
vários temas, e todos estão ligados. Começando pela criminologia, teoria das janelas quebradas. Em seguida, partindo para os modelos de política criminal, servindo como exemplo de utopia em relação ao abolicionismo. E podendo fechar com as teorias da pena, prevenção geral negativa e prevenção geral positiva. Vejam que interessante, como dá para a gente fazer vários links. E outra coisa, ainda que a sua prova não questione diretamente esses temas, se existir uma forma de você inserir esses temas na sua resposta, a sua resposta ela vai ganhar um plus, ela vai ganhar conteúdo, ela vai ganhar qualidade, porque você vai falar de criminologia, você vai falar de uma teoria americana, você vai falar sobre modelos de política criminal, você vai falar sobre teoria geral da pena. Então notem, são as cerejas do bolo. Ainda que a banca não cobre de você diretamente esse conteúdo, se o tema estiver relacionado a ele, dá um jeito de encaixar. Encaixa e passa o trator, porque a sua prova vai ficar diferenciada. Você citando tolerância zero, citando o movimento Lei e Ordem, entenderam? Por isso que é importante você ter um conhecimento amplo e eclético em relação a esses temas. Outro detalhe importante que eu quero passar para vocês, mais um tema que pode cair, de direito administrativo. Apesar de não ser da minha área, fiquem ligados, responsabilidade civil do Estado vai cair. O examinador vai querer saber se você está por dentro da jurisprudência em relação aos ilícitos cometidos pelos criminosos. O preso que acabou de fugir, por exemplo, que estava sob tutela do Estado, ele acabou de fugir, ele vai lá e comete um crime. Qual que é a responsabilidade do Estado em relação a esse ato dele? É objetiva? É subjetiva? Foca nisso. Principalmente com a carnificina que tem ocorrido nos presídios. Então foca nisso em administrativo. Passando agora para o processo penal. O examinador pode pegar, como exemplo, os saques que ocorreram no Espírito Santo, nas lojas, nos mercados. Esses saques, passando no processo penal, o examinador vai perguntar para você, esse tipo de conduta, essas condutas, que tipo de conexão é essa? Olha que interessante, agora no processo penal, várias pessoas, sem ligação, sem vínculo, resolvem saquear simultaneamente o mercado. Que tipo de conexão é essa? Vejam, tudo isso que eu estou falando tem ligação com o Espírito Santo. Alguém lembra desse tipo de conexão? Alguém lembra ou não? É aquela conexão intersubjetiva, parabéns aí para o delegado Azevedo, intersubjetiva por simultaneidade ou ocasional, exatamente. Então, por que eu passei para vocês todos esses temas? Para mostrar uma forma eficaz de estudar temas atuais. Você pega aquele tema bruto, aquele tema social, que está sendo exibido no meio social, nos meios de comunicação, você pega esse tema e transporta para o direito. Começa lá na criminologia. Opa, teoria das janelas quebradas. Vou usar isso como a carta na manga. Se cair na minha prova escrita ou na minha oral, vou citar a teoria das janelas quebradas. Vou citar a lei e ordem. Vou citar a tolerância zero. Porque tem ligação. Agora, eu posso também passar a desenvolver os modelos de política criminal. Posso falar que o que aconteceu no Espírito Santo é um exemplo de que o abolicionismo penal não é cabível na sociedade atual. Modelos de política criminal. E posso ainda falar das teorias da pena. Prevenção geral negativa, prevenção geral positiva. No caos que tomou conta do Espírito Santo, nós não conseguimos encontrar nem a prevenção geral negativa
nem a prevenção geral positiva. E se nós não conseguimos concretizar as finalidades da pena, qual que passa a ser o papel do direito penal na sociedade? De que adianta o direito penal se as penas não cumprem as suas finalidades? Olha que discussão interessante para você implementar na prova. Olha que discussão interessante. E aí citei para vocês ainda como exemplo, no direito administrativo, a responsabilidade civil do Estado, e finalizamos no processo penal falando sobre a questão da conexão intersubjetiva por simultaneidade ou ocasional. Então, estudem sempre assim, pegando o tema atual e colocando ele em todas as áreas do direito. Aqui eu citei apenas alguns exemplos, não falei de forma detalhada sobre todos eles, tá bom? Porque a intenção não era essa, a intenção não foi dar uma aula de abolicionismo, etc. A intenção foi dar pinceladas para vocês entenderem como é o estudo eficiente de temas atuais. Entenderam? Então acho que era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Acho que é mais isso que eu queria passar para vocês. Curtiram, gostaram do nosso bate-papo? Oh, parabéns, Dan, parabéns. Parabéns, passou um trator, que legal. Parabéns para vocês que foram aprovados na OAB. Fiquei muito feliz com as mensagens. Eu acertei, né, a peça, o tema da peça foi significância. Já falamos muito sobre insignificância. Quem me acompanha nas lives passou o trator na FGV, porque a gente falou de significância, falamos muito de significância, então deu para desenvolver bem a peça. Fiquei muito feliz por ter acertado o tema da peça. Vocês estão de parabéns, tá bom? Vamos juntos aí conquistar cada vez mais coisas boas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui então. Opa, tá caindo aqui. Voltou. Então é isso. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Deixem essas anotações guardadas para revisão no momento oportuno. Valeu, também amo vocês. Amo vocês. Quem não me segue ainda, segue lá, tá bom? Instagram, Periscope, YouTube e Snap. Instagram, Periscope, YouTube e Snap. Delta Thiago com TH. E no Facebook, Delegado Thiago, tá bom? Valeu, Vani, Pamela, Armando, Maria, Camargo, valeu a todos vocês. Brigadão mesmo. Até a próxima. Fiquem com Deus e bora passar o trator. Valeu!